Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 940. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 16 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília, 23 horas e 23 minutos pelo horário de Baku, capital do Azerbaijão. Hoje é terça-feira, 30 de setembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, mas com esperanças. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. E se teve um acontecimento que deu o que falar pelo mundo, foi o plano de Donald Trump para Gaza, Tanguy. Um plano ou um ultimato? O que teremos sobre a mesa, ou o que temos sobre a mesa nesse momento, Tanguy? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 940. Deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui junto com a gente todos os dias. Deixo boas-vindas aqui a todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube, né? Um prazer ter vocês aqui, assim como todo mundo que acompanha ou vai nos acompanhar lá pelo podcast, né? Qualquer plataforma que seja. Quero lembrar que amanhã, Daniel Souza volta à realidade, né? Acabou o passeio, né? Aliás, fica um abraço pro pessoal da Latitude, né? Que levou o Daniel a trabalho, né? Lá pro Cáucaso. Amanhã não teremos episódio, porque o Daniel Souza estará no caminho de volta para a roça. O Daniel Souza estará voltando, então amanhã não teremos episódio. A gente volta a falar posteriormente sobre quando é que o próximo episódio será gravado. Daniel Souza, nós tivemos a visita de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, à Casa Branca. Ele esteve lá com Donald Trump e foi assinado, segundo ele, né, na verdade foi anunciado por Donald Trump, um acordo de paz, né, a proposta de um acordo de paz. Essa proposta foi apresentada ao Hamas. O Hamas disse que está pensando, está avaliando, está analisando, né, os termos do acordo. E Donald Trump disse que esse acordo, né, na verdade, que ele vai esperar entre 3 ou 4 dias, nada muito concreto, mas de 3 a 4 dias ele vai esperar a resposta do Hamas. O fato, Daniel, que eu acho que a gente precisa desenvolver aqui é o que está nesse acordo, né? O que se desenhou nesse acordo. A gente já está falando sobre uma guerra, né? Sobre a atual fase, né, do conflito, que já vai para 2 anos daqui a pouco, né, daqui a alguns dias, vai para 2 anos de conflito, né? Enfim, com tudo que aconteceu naquele dia, né, no início, em outubro lá de 2023, e tudo que vem acontecendo desde então, particularmente em Gaza. Eu acho que a gente precisa aqui abrir um espaço para entender o que está nessa proposta e, portanto, o que vai ser mais importante, o que vai pegar, e as partes que são muito vagas, né? Tem algumas partes que são absolutamente não desenvolvidas, e a gente sabe que quando alguma coisa é vaga, assim, a chance de não sair do papel é gigantesca, porque você vai mudando, não foi isso que eu entendi, né? Você joga a discussão para um pouco depois. Mas, dentre os pontos, Daniel, a gente tem, em primeiro lugar, a ideia de que Gaza será uma zona desradicalizada e livre do terrorismo que não represente ameaça aos seus vizinhos. O recado aqui é muito claro, né? O Hamas não fará parte da administração, o Hamas ele terá que se desarmar. Isso, inclusive, está em outro ponto mais para frente, que diz que os integrantes do Hamas que entregarem as armas serão perdoados, né? Então, uma anistia para os integrantes do Hamas. Aqueles que quiserem sair de Gaza poderão sair livremente, desde que haja países para recebê-los, mas haverá uma anistia para aqueles que depuserem as armas. Outro ponto importante, Gaza, segundo esse acordo proposto por Donald Trump e aceito por Netanyahu, esse é um ponto importante, Gaza será reconstruída em benefício do seu povo, né, que já sofreu mais do que o suficiente. Se ambos os lados concordarem com a proposta, a guerra terminará imediatamente. E aí, Daniel, esse é um ponto fundamental porque o que os Estados Unidos colocam aqui é uma possibilidade, o que soa muito bem para o público que está ouvindo e tudo, que é a possibilidade da guerra parar agora. E que dentro de 72 horas, ou seja, 72 horas depois da aceitação pública do acordo, todos os reféns, vivos ou mortos, deverão ser devolvidos e, em contrapartida, Israel libertará
250 prisioneiros sentenciados à prisão perpétua, além de 1.700 palestinos de Gaza detidos desde 7 de outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e todas as crianças detidas ao longo desse período. Então, uma troca de prisioneiros, quer dizer, reféns de um lado, prisioneiros do outro, serão trocados em até 72 horas. Outro ponto importante também, com a aceitação desse acordo, a ajuda humanitária plena será enviada imediatamente à faixa de Gaza, o que sinaliza, Daniel, uma certa admissão de que até agora a ajuda humanitária não era plena. Não que isso fosse exatamente uma novidade, mas não há nenhuma negativa com relação a isso, né? A ajuda humanitária vem sendo muito deficiente, o que leva, portanto, a um cenário de avanço assustador da fome na faixa de Gaza. Então, esse aqui é o ponto 7, né? Com a aceitação deste acordo, a ajuda humanitária plena será enviada imediatamente à faixa de Gaza. E outro ponto importante também, a entrada e distribuição de ajuda na faixa de Gaza ocorrerão sem a interferência das duas partes. Essa entrega de ajuda humanitária será feita pela ONU e pelo Crescente Vermelho. Isso é um ponto importante, Daniel, porque ao longo dos últimos meses, a ajuda humanitária ela foi feita por meio de uma organização bancada pelos Estados Unidos e aceita por Israel. O que Israel dizia era, essa ajuda que vem aí por meio do Crescente Vermelho, por meio da ONU, beneficia o Hamas e, portanto, esses caras não vão entrar. Você tem, portanto, uma ajuda humanitária que é feita por meio de uma organização, né, de uma ONG, que é bancada, patrocinada e aceita por Estados Unidos e Israel, o que gera muitas críticas, porque é uma organização que não tem nenhuma experiência com ajuda humanitária. Então, esse aqui é um ponto importante também. Há um recuo com relação a esse elemento. ONU e Crescente Vermelha que farão essa ajuda humanitária funcionar na prática. Outro ponto importante, Daniel, que diz respeito a uma dúvida que se tem, o que vai acontecer com a faixa de Gaza depois. A gente já sabe, né? Já foi dito aqui que a faixa de Gaza será reconstruída, mas ela vai ser reconstruída como? Como é que vai se dar isso? E o acordo de paz fala sobre a criação de um comitê tecnocrático e apolítico palestino. Então, a gente terá um novo organismo que vai funcionar enquanto a autoridade palestina estiver sendo reformada, e esse é um ponto que é colocado também. A autoridade palestina precisa ser reformada e, portanto, esse comitê tecnocrático ele vai funcionar como um comitê de paz transitório e será liderado, isso está no acordo, por ninguém menos que Tony Blair. Daniel, ressuscitaram Tony Blair. O Tony Blair, em 1997, tem quase 30 anos, estava lá negociando acordo de paz e tal. Então, agora, esse Conselho de Paz será presidido por Donald Trump, né? E teremos outros ex-chefes de Estado e tal, incluindo Tony Blair. Então, o Trump seria ali a figura mais importante, mas o Tony Blair teria uma participação importante e seria exatamente esse comitê, Daniel, esse Conselho de Paz, né, como foi chamado também, que desenvolveria um plano econômico, né? Seria o plano econômico do Trump para reconstruir e dinamizar Gaza por meio de um painel de especialistas que ajudaram a desenvolver algumas das cidades modernas e prósperas do Oriente Médio. Então, pegar pessoas que tiveram experiência na reconstrução de cidades, no desenvolvimento e tal, e levar essa galera para apresentar soluções em Gaza. Mais uma vez, Daniel, me parece que isso tudo aqui é muito vago, assim, vai ser feito um conselho de paz, assim, sem levar muito em consideração as pessoas que estão lá, né? As pessoas que são as lideranças, eu não estou falando de gente do Hamas, mas lideranças locais que naturalmente vão ter que ser incluídas, senão a coisa não para de pé. Me parece importante registrar, Tanguy, que nós tivemos uma repercussão internacional até relativamente positiva dessa proposta que o Trump apresentou, até porque você teria aí o encerramento das operações militares israelenses em Gaza e teria um compromisso de não anexação de Gaza por parte de Israel, o que sugere justamente que essa possibilidade estava sendo levada adiante pelos israelenses. E esse foi um aspecto que acabou trazendo uma repercussão negativa dentro do governo do Netanyahu. Quer dizer, você tem ali segmentos radicalizados dentro desse governo que consideram que Israel estaria, de alguma forma, recuando em relação a esse seu intento de anexação e que isso não seria admissível. Isso está no 16º ponto, né? Israel não ocupará, isso aqui é um ponto importante, nem ocupação e nem anexará Gaza. E a gente sabe, né, como o Daniel disse, que esse é um ponto que, para determinados integrantes que são a sustentação do governo Netanyahu,
esse é um ponto que eles não gostariam de abrir mão. E aí o acordo também fala, Daniel, sobre a criação de uma força internacional de estabilização temporária. Então o Conselho de Paz, que a gente falou agora há pouquinho, ele teria uma função mais política, mas a gente teria também uma força internacional, que não está claro também como é que ela vai ser formada, quem é que vai mandar soldados, como é que vai ser, e que vai administrar militarmente os territórios de Gaza, na medida em que você tiver essa substituição. Então vão sair tropas israelenses, quem vai assumir no lugar vai ser essa Força Internacional de Estabilização Temporária, que vai garantir a segurança para que a construção de uma certa administração por meio desse Conselho de Paz seja implementado. E outro ponto que eu quero trazer aqui também, Daniel, é que diz o acordo que enquanto a reconstrução de Gaza avança e o programa de reformas da Autoridade Palestina é implementado de forma fiel, poderão finalmente estar reunidas as condições para um caminho crível rumo à autodeterminação e à criação de um Estado palestino. Essa parte, Daniel, é importante porque, em primeiro lugar, você está falando sobre um acordo envolvendo Estados Unidos e Israel que fala sobre a criação de um Estado palestino. Mas, aqui é que está, o diabo está nos detalhes, né? Então, sim, o acordo assinado entre eles e apresentado para o Hamas fala sobre, eventualmente, a criação de um Estado palestino lá na frente. Só coloca como pré-condição que tenha que haver uma reforma da autoridade palestina e que essa reforma seja implementada de forma fiel. Aqui, Daniel, é uma rota de fuga muito fácil, né? Israel sempre vai poder dizer que não, mas a reforma não foi feita. Ou então, não, mas não foi implementada de forma fiel, né? Então, sempre vai haver ali uma possibilidade de desviar desse ponto e tal, que me parece que é uma rota de fuga que foi colocada ali de forma muito cuidadosa, né? Beleza, vamos falar aqui sobre um Estado palestino, mas o governo Netanyahu já falou inúmeras vezes que não vai ter Estado palestino. Não vai ter Estado palestino. O que isso aqui permite para Israel? Dizer que, olha, eu me comprometi com a criação do Estado palestino desde que os palestinos se organizem de uma forma que a gente se sinta confortável, se sinta bem, que a gente consiga lidar com isso e tal, para a coisa poder funcionar. E, por fim, isso está no último ponto, né? Esse é o ponto 20, os Estados Unidos serão claramente os mediadores, né? Então, os Estados Unidos estabelecerão um diálogo entre Israel e os palestinos para definir um horizonte político de convivência pacífica e próspera, né? Os Estados Unidos, portanto, numa posição de uma certa centralidade, quem vai dar a voz para um, dar a voz para outro e vai tentar organizar a coisa. Lembrando que os Estados Unidos não são neutros nem isentos, os Estados Unidos têm Israel como seu grande aliado no Oriente Médio, então os palestinos, naturalmente, eles vão olhar para isso com muita desconfiança. De qualquer maneira, a proposta é essa daí, ela está na mão do Hamas nesse momento. O Hamas, segundo o Trump, teria 3, 4 dias para responder, então tem uma lógica de uma certa pressa, tipo, vê aí, logo a proposta está na mesa. E um detalhe importante, essa proposta ela foi elaborada pelo Steve Witkoff, que é o enviado da Casa Branca para essa questão, para Gaza, para o Oriente Médio, e o Jared Kushner, que é genro do Trump, que foi responsável por Oriente Médio, né, da Casa Branca, no primeiro mandato do Trump, né? Um cara que tem uma ligação muito grande também com integrantes do governo Netanyahu. Vamos ver se a coisa vai funcionar, Daniel. Há pelo menos um acordo, né, a ser proposto, e a gente vai acompanhar os próximos passos para saber qual vai ser a resposta do Hamas e, naturalmente, da autoridade palestina também. Me parece claro que essa proposta do Donald Trump tem alguns objetivos. O primeiro objetivo acaba sendo tentar alçar uma vez mais o Donald Trump ao Prêmio Nobel da Paz. Olha aí, mais uma guerra sendo resolvida por mim, como eu sou o máximo, como eu mereço ser laureado com esse prêmio. Um segundo objetivo me parece tentar, de alguma forma, parar o Netanyahu. Olha, Netanyahu, chega. Você não vai anexar Gaza, eu não vou permitir isso. Vamos tentar buscar aqui algum tipo de acordo e vamos tocar adiante essa agenda, até porque você já atacou o Catar, você já cruzou algumas balizas que são perigosas para mim, Estados Unidos, como seu aliado. Um outro objetivo parece desmantelar definitivamente o Hamas. Quando você diz, olha, vocês vão ter que se desarmar, vocês vão ter que realmente abandonar, abdicar de qualquer tipo de administração em Gaza, na prática você está dizendo ao Hamas que você vai deixar de existir. E deixando de existir, você vai ser substituído aí por uma outra autoridade palestina e, consequentemente, a vida vai seguir em Gaza de uma outra forma.
E uma última observação, Tanguy, essa referência ao Tony Blair tem um eco de mandatos britânicos, né? Aquela coisa, nós teremos aí britânicos para, de alguma forma, organizar essa região. Britânicos e americanos, né? Tipo, a solução ela vai vir de Estados Unidos e Reino Unido. Isso deve dar calafrios, assim, Exatamente, na galera aí que eu da queria região, chegar. porque, meu Deus, cara, sabe? Britânicos e claramente, esse é um ponto que me incomodou muito no acordo, assim. Os palestinos estão muito pouco presentes no acordo, né? Os palestinos, eles têm muito pouca voz no acordo. Não tem o Abbas, você não tem outros negociadores. E aí dá a impressão, Daniel, que em Gaza só tem o Hamas. Gaza é só o Hamas. Você tem forças civis, você tem palestinos da Cisjordânia, que naturalmente tem que ter voz também. Se a ideia é a criação de um Estado palestino que envolva a Cisjordânia e Gaza, os palestinos da Cisjordânia têm que ter voz também. São pessoas que também estão preocupadas com o avanço de, por exemplo, assentamentos israelenses que estão corroendo o território que seria, que deveria ser de um futuro Estado palestino. Então, esse é um ponto que me incomodou. Você fala muito sobre o Hamas, você fala muito sobre Israel, e claro, com a questão dos reféns, que é importante e tudo. Você fala muito sobre o Trump, você fala muito sobre Tony Blair. Faltou só convidar os palestinos para participarem, né, da construção dessa solução. E tem uma outra porta de saída também, que é a seguinte: se o Hamas não aceitar, é culpa do Hamas, né? E isso, de alguma maneira, legitimaria o governo do Benjamin Netanyahu a continuar as incursões militares que tem realizado nos últimos tempos. Daniel Souza, eu queria deixar aqui um recado para todos os nossos ouvintes, porque todo mundo que está ouvindo esse podcast aqui está cronicamente conectado à internet, né? A gente usa a internet o tempo todo, com razão, né? A gente não tem muito como fugir. A gente usa a internet para se informar, como está fazendo aqui por meio desse podcast. A gente usa a internet para acessar banco, para acessar informações, para falar com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, para contatos profissionais, para absolutamente tudo a internet ela está sendo utilizada por todos nós. E aí aumenta naturalmente, né, os riscos de você navegar na internet sem a devida proteção. Então a gente deixa aqui o recado da NordVPN, que é capaz de oferecer, além de uma série de outros serviços, é capaz de oferecer um crescimento, né, um aumento muito grande da sua segurança, por exemplo, com um bloqueio avançado de malware, né? Então detecta e bloqueia arquivos maliciosos de forma mais eficaz. Também te garante uma proteção aprimorada contra o phishing, né, que é aquele roubo de dados, né? Isso também pode ser feito, é feito de forma muito eficiente pela NordVPN. Se você quer a sua privacidade também, para não ficar vendo anúncios, né, enquanto você está navegando na internet, sem que haja aquela coleta de dados que muitas vezes incomoda, bloqueio de anúncios também está presente lá na NordVPN, além de prevenção de rastreamento na web, né? Aquela sensação de que você está sendo seguido, né? Eventualmente você entrou no site e você vai começar a ver anúncio daquele produto que eventualmente você estava curioso. Em tudo quanto é lugar, se você quer essa privacidade também, está lá na NordVPN. A NordVPN ela te garante, Daniel, um preço acessível, principalmente se você assina o plano de 2 anos, com até 4 meses adicionais para o seu plano. Você ainda tem 30 dias para se arrepender. Entrou lá, assinou, não gostou, em 30 dias você tem, portanto, a segurança que você pode ter o seu dinheiro de volta, tudo isso com preço especial, utilizando o link que está na descrição deste episódio. Não perde não, o VPN é algo fundamental, é algo necessário para que você tenha uma boa experiência na internet, garantindo que os seus dados estejam protegidos. Link no descritivo, gente, não percam. Tanguy e eu somos usuários da NordVPN, vale a pena demais. Aqui durante essa viagem, Tanguy, a NordVPN já me salvou em alguns momentos, foi super útil e vale muito a pena. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, link no descritivo desse episódio. Cliquem que tenho certeza que vocês vão gostar. Tanguy, trazendo aqui uma atualização em relação a uma pauta de ontem, o encontro entre o presidente Donald Trump e lideranças do Congresso dos Estados Unidos foi um fracasso. Encontro para tentar evitar o shutdown. Nesse 30 de setembro de 2025 acaba o prazo, né, justamente orçamentário previsto em lei anteriormente aprovada e, consequentemente, muito provavelmente teremos aí nas próximas horas o início de um shutdown nos Estados Unidos, que suspende uma série de serviços não essenciais, manda servidores públicos não essenciais para casa sem qualquer tipo de remuneração. E o governo Trump não parece estar muito preocupado
com isso. O impasse, nós inclusive registramos ontem aqui no Petit Jornal. Os democratas, na prática, eles querem o fim de cortes unilaterais de despesas impostas pelo Donald Trump e querem a renovação dos subsídios de saúde para famílias de baixa renda que expiram no final do ano. Os republicanos argumentam que, olha, esses subsídios eles expiram só no final do ano, a gente pode discutir isso um pouco mais à frente, mas os democratas, por sua vez, não confiam, acham que eles perderiam a capacidade de negociação e não veem nenhuma justificativa para o governo Trump não aceitar desde já a renovação desses subsídios para pessoas de baixa renda nos Estados Unidos. É uma aposta muito arriscada dos dois lados, tem um certo grau de imprevisibilidade. Os republicanos vão colocar a culpa nos democratas e vão dizer, olha, estamos em shutdown porque os democratas ficam fazendo exigências que não têm como ser atendidas. E do outro lado, os democratas vão dizer, olha, é culpa do Trump, o Trump é o responsável pela administração do governo e o governo entrou em shutdown. E algumas das nossas exigências são absolutamente legítimas nesse processo. É importante registrar, Tanguy, que nós já tivemos um shutdown no primeiro mandato do Trump, foi um shutdown relativamente longo, e isso acabou, inclusive, trazendo uma série de consequências para o funcionamento, até no caso de aeroportos, controladores de voos e etc. E aí você acabou atingindo, num determinado momento, algum tipo de acordo para o restabelecimento da normalidade. Mas, de qualquer maneira, os Estados Unidos vão ficar bastante tensionados ao longo dos próximos dias, talvez ao longo das próximas semanas, na medida em que uma série de serviços públicos acabam sendo suspensos dentro desse ambiente de shutdown. Se você não tem uma estrutura orçamentária aprovada pelo Congresso, essa é a regra nos Estados Unidos, você passa a ter ali balizas mínimas de funcionamento só em segmentos essenciais e todo o restante está suspenso até que haja algum tipo de acordo, algum tipo de aprovação do Congresso no que tange à questão orçamentária. E é interessante porque nós tivemos uma declaração, e aí passando para o Reino Unido, a gente está falando bastante de Estados Unidos e Reino Unido nessa primeira parte do nosso encontro de hoje. A ministra das Finanças do Reino Unido, a senhora Rachel Reeves, ela disse que o mundo mudou muito desde que ela se comprometeu da última vez a não aumentar impostos no Reino Unido. Ela disse, gente, olha só, o mundo mudou, está tudo muito mais complicado, tudo muito mais difícil e eu lamento, eu vou ter que aumentar o imposto sobre a renda ou sobre o IVA, né, o imposto sobre o valor agregado na comercialização de bens e serviços no Reino Unido. Essa acaba sendo uma péssima notícia para os britânicos e algo que pode potencialmente desgastar bastante o governo trabalhista. Uma vez mais, o Reino Unido está enfrentando problemas orçamentários. Problemas orçamentários, Tanguy, são a tônica mundial. Os Estados Unidos estão com problemas orçamentários, o Reino Unido está com problemas orçamentários, a França está com problemas orçamentários, além de outros países europeus. A gente está falando de um mundo onde esse processo de desglobalização vai encarecendo uma série de situações e a desglobalização, ao encarecer, aumenta as despesas do governo nas mais diferentes áreas e o governo começa a ter ali dificuldades para manter as contas em ordem, eventualmente acaba ampliando o seu endividamento, o que é algo que traz riscos macroeconômicos mais sérios. De qualquer maneira, a gente tem aí a ministra das Finanças do Reino Unido sugerindo que o gato subiu no telhado e que um aumento de impostos está a caminho. Tenel Souza, como próxima pauta, eu quero voltar a falar sobre os Estados Unidos pelo fato de que nós tivemos algo bizarro, para dizer o mínimo, acontecendo nos Estados Unidos no dia de ontem. Donald Trump e o seu secretário da Guerra, lembrando que ele era secretário de Defesa até pouco tempo e agora é secretário da Guerra, que é o Peter Hegseth, reuniu na capital, na capital norte-americana, Washington, centenas de generais e almirantes para apresentar um plano de alinhamento ideológico com o pensamento trumpista.
Claro que isso não foi dito desta maneira, né, alinhamento ideológico, mas foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve, Daniel, uma fala rápida, né, de Donald Trump. Donald Trump, parece, fazendo piada com generais gordos, né? Como é que você pode ter um general que é gordo, né? Enfim, fazendo piadas que claramente deixaram os militares desconfortáveis, mas quem assumiu de fato, né, a voz, né, a palavra, para falar tudo que o governo queria falar foi o secretário da Guerra, o Peter Hegseth. Então, basicamente, o recado dele, Daniel, foi que nós temos agora diretrizes. Essas diretrizes, elas envolvem, por exemplo, o abandono de qualquer política de inclusão de gênero, qualquer tipo de política relacionada a mudanças climáticas, qualquer coisa relacionada àquilo que ele chama de política woke, né? Então, que fala sobre inclusão, fala sobre gênero, fala sobre diversidade, tudo. E o Peter Hegseth deixou muito claro, quem não concordar, a porta é serventia da casa. É para ir embora. Ele falou também, né, sobre os generais gordos, né, esse negócio de general gordo, pô, não pode. Palavra que a gente não pode falar, tem um monte de palavra que a gente vai ser cancelado se a gente falar. A partir de agora, a gente quer que essas palavras sejam ditas e a gente precisa que tudo isso volte a funcionar como era antigamente, Daniel. Basicamente, a lógica dele foi essa. Falou sobre a necessidade de exercícios diários, porque a gente não pode ter militares gordos, e veto à barba. Daniel, eu consigo imaginar assim, uma pauta da imprensa absolutamente chocada. Olha, na Coreia do Norte, os militares a partir de agora não podem mais usar barba. Que absurdo, veja só que coisa exótica. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Estados Unidos, agora, a partir de agora, não podem mais ter militares com barbas. Ele falou ainda, Daniel, sobre perda de patente, né? O Peter Hegseth, se começar a falar coisinha que não agrada, vai perder patente, vai ser demitido. E foi aplaudido, Daniel, sempre de forma protocolar, né? A gente sabe, Daniel, que, aliás, isso vem acontecendo desde o início do governo Trump, né, desse segundo mandato. A gente já teve, inclusive, algumas pessoas afastadas, né, entre eles o Charles Brown Jr., que é um general negro, né, que chefiava o Estado-Maior Conjunto e era bastante resistente à interferência política nas Forças Armadas. A gente também teve o afastamento da Lisa Franchetti, que foi a primeira mulher a comandar a Marinha. Ela foi afastada, assim como o Jeffrey Cruz, que foi chefe de inteligência militar e divergiu sobre o ataque ao Irã. Segundo ele, não deveria ter sido feito o ataque ao Irã e, portanto, ele foi demitido. Eu quero lembrar, Daniel, que nos Estados Unidos, está na Constituição dos Estados Unidos, que não pode haver politização das Forças Armadas, né? Então, Forças Armadas... Por razões óbvias, né? Por razões óbvias. É óbvio que tem que ser assim. E, claro, a gente está falando aqui no Brasil, a gente sabe que ao longo dos últimos tempos no Brasil, as Forças Armadas foram politizadas, mas isso não é o normal, né? E nos Estados Unidos há uma separação, então muitas vezes as Forças Armadas não concordam com alguma coisa, mas a ordem é dada e tem que se seguir. As Forças Armadas não têm que dar opinião, não tem que ter posicionamento político, até porque agora você tem um governo republicano, amanhã um governo democrata, um militar ao longo da sua carreira, ele vai servir a presidente, né, a governos, mais à direita, mais à esquerda, agora bem mais à direita, você pode ter uma oscilação bastante grande. Então a ideia é, militares não têm que ser envolvidos em absolutamente nada nesse sentido, mas claramente, Daniel, o evento ele foi um evento para constranger pessoas que nas Forças Armadas não concordem, eu não estou dizendo não concordem com as decisões militares que são tomadas pelos civis, mas que não concordem com a visão de mundo dos civis de uma forma geral, né? Então, mais uma vez, quem quiser mais sobre isso, né, acho que vale a pena procurar os vídeos, né, como é que o Hegseth falou sobre isso, como é que o Trump falou sobre isso, mas, de fato, Daniel, a gente tem uma mudança muito importante na maneira pela qual um presidente americano e um secretário, era de defesa, né, agora secretário da guerra, mudou de nome, trata as Forças Armadas, trata os militares, porque isso é algo que, obviamente, vai acabar conduzindo os Estados Unidos a terem Forças Armadas bem mais alinhadas ao pensamento trumpista. Você vai dar uma liberdade maior, um conforto maior para quem concorda a seguir essas diretrizes, e quem não concorda ou a ficar calado ou acabar sendo afastado ou se afastando de forma voluntária, né? Então, de fato, Daniel, eu quero repetir, isso aqui é sempre muito importante. Donald Trump está na presidência dos Estados Unidos nesse segundo mandato há pouco mais de 8 meses. E a gente tem mudanças muito importantes na maneira pela qual Donald Trump ou a institucionalidade americana está sendo tratada agora diante dos militares americanos, Daniel. Ah, mas os militares não podem participar da política? Não.
Por uma razão muito simples, os militares são armados pelo Estado. E você não tem como negociar com pessoas armadas. Não existe discussão política, conversa política com um grupo que está armado. Consequentemente, ao ser armado, ele abdica, digamos assim, de qualquer tipo de participação na vida pública do país. Idealmente, é assim que regimes democráticos devem funcionar. Tanguy, registro que no dia de hoje, o Parlamento de Portugal aprovou a nova lei dos estrangeiros, endurecendo regras de entrada, residência e reagrupamento familiar no país. A medida passou com votos da coligação governista, de centro-direita, a AD, Aliança Democrática, além do Chega e da Iniciativa Liberal. O pacote substitui a versão anterior, que foi rejeitada pelo Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente do país, em função de apontamentos de inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, que seria o equivalente ao STF em Portugal. O Chega até pressionou por medidas ainda mais duras, como a proibição de que imigrantes tivessem acesso a benefícios da Seguridade Social nos primeiros 5 anos de contribuições, mas acabou acatando a versão da Aliança Democrática. O que muda na prática? Reagrupamento familiar. Antes era necessário residir 2 anos em Portugal para solicitar o benefício, que permite regularizar uma família a partir de um titular já residente. Agora o prazo cai para 1 ano, mas apenas se for comprovada a união estável de pelo menos 12 meses no país de origem. A autorização de residência, e essa é bem importante, impacta particularmente os brasileiros. Fecha-se de vez qualquer possibilidade de pedir residência após entrar em Portugal como turista, mesmo para cidadãos da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. E no caso de visto de trabalho, o visto para procura de emprego terá validade de 6 meses, mas ficará restrito a profissionais que o governo português considere qualificados. Então, na prática, você tem aí o endurecimento das regras e há uma sinalização por parte do presidente Marcelo Rebelo de Sousa que dessa vez ele sanciona a nova proposta que foi aprovada no dia de hoje pelo Parlamento português. Agora, Daniel, eu queria te ouvir falar, na verdade, sobre uma reviravolta que a gente pode ter nos Estados Unidos, porque a geleia da Shakira é séria também e nós precisamos falar sobre a possibilidade de os Estados Unidos terem um novo presidente muito em breve. É verdade isso? Ou um novo trilionário, né? É verdade, Daniel? É verdade, Tanguy. Na geleia da Shakira de hoje, quero falar sobre Jacob Chansley, o chamado QAnon xamã, famoso pelo traje com chifres na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, porque ele entrou com um processo de 26 páginas nos Estados Unidos, um processo judicial. Ele pede 40 trilhões, eu disse trilhões com T de tatu, de indenização. O PIB dos Estados Unidos, só pra gente... 40 trilhões de dólares, né? De dólares, 40 trilhões de dólares. Tá, okay. 40 trilhões de dólares. Mas fica aqui registrado que o PIB dos Estados Unidos em 2024 foi de 29 trilhões. Então o rapaz está bem alinhado, digamos assim, com as realidades econômicas. Vão ter que trabalhar para pagar o rapaz. Sim. Já imaginou? Contra quem é a ação? Donald Trump, Elon Musk, T-Mobile, Warner Bros., além de outras entidades em uma lista que mistura empresas, líderes políticos e supostos conspiradores. Ele afirma, Tanguy, o cara, rapaz desculpa, que está acionando... Daniel, o Warner Bros. Me pegou muito desprevenido, cara. O Warner Bros. No meio... Tá, ok, segue aí. Ele afirma, Tanguy, o nosso amigo aí, o rapaz do chifre da invasão do Capitólio, que ele é o verdadeiro comandante em chefe dos Estados Unidos. Ele alega que existe um grupo de elite envolvido em conspiração para violar a Constituição dos Estados Unidos. O processo é descrito como um manifesto de 26 páginas em um único parágrafo, sem o formato jurídico tradicional. E ele quer 40 trilhões de dólares por conta dessa conspiração da qual ele é vítima, porque ele é o verdadeiro comandante em chefe dos Estados Unidos. Tanguy, o QAnon acho que foi um pouco
sei lá, longe demais, 40 trilhões de dólares. Justiça E a galera... para o QAnon chifrudo, que entrou lá na Casa Branca, no Capitólio, tá lá, é o verdadeiro líder em chefe. Não sei, viu, Daniel? Pensando aqui se melhora muito, se piora, não sei, tô um pouco na dúvida. Que caminho que os Estados Unidos poderiam seguir com isso aí. Tanguy, diante disso, só nos resta agradecer aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. O Petit é um prazer para mim, para o professor Tanguy Bagdadi, mas dá muito trabalho e, consequentemente, nós agradecemos demais aos apoiadores e apoiadoras que ajudam a manter esse projeto de pé. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás e, por isso, a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, petijornal.pj@gmail.com, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, e lembrando que tudo que a gente falou aqui, né, todos os assuntos, menos o QAnon chifrudo lá, porque realmente a gente não chegou nesse ponto, tudo tem aula lá no Petit Cursos, petcursos.com.br. Acessa lá só para dar uma olhada no catálogo, né? Dá uma olhada lá as aulas que você vai ter liberadas automaticamente. Tornando-se aluno, você passa a ter acesso automaticamente a todas as aulas que já foram oferecidas, inclusive as aulas ao vivo que a gente oferece. A gente está dando um curso agora, nesse momento, sobre o lugar do Brasil no mundo. Quem é o Brasil no mundo? Como é que o Brasil se posiciona diplomaticamente, politicamente, economicamente? Que é importante, né, no momento no qual o Brasil está se vendo diante de uma guerra comercial com os Estados Unidos e tudo. Então, entender o lugar do Brasil no mundo acaba sendo importante. É um dos cursos que está lá. Acessa lá, petcursos.com.br. Lembrando, amanhã não temos episódio. A gente volta para avisar quando é que o próximo episódio vai rolar. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.